Palmeiras oferece 4 anos de contrato para o Bruno Henrique. Pois é, mas não eram 3? Parece que já subiu para 4 anos. Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Bora trocar uma ideia rapidinho a respeito desses pontos aí, dessas novas notícias que pipocam a todo momento no Palmeiras. Eu nunca vi um fim de ano tão movimentado falando de contratação quando se fala de Palmeiras, hein? Parece que eles querem tanto antecipar o planejamento do ano que vem. Ou será que nada disso é real? Bora trocar uma ideia rapidinho aqui para ver se a gente destaca alguns pontos para poder refletir melhor a respeito do que está acontecendo. E antes disso, eu queria pedir para você deixar o dedo no like, porque o like ajuda demais o meu trabalho, tá certo? Então tamo junto, bora pro vídeo. Cara, quando eu vi essa notícia de Palmeiras oferece 4 anos de contrato pro Bruno Henrique, o que me chama a surpresa, o que me chamou a atenção, a surpresa que eu tive, não é nem por ser o Bruno Henrique, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que para mim o Bruno Henrique é um jogador que cairia como uma luva no Palmeiras. É um jogador que soma, agrega demais. Eu não preciso nem falar a respeito do Bruno Henrique. Vocês conhecem, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo. Já salvou o Flamengo e já deu títulos ao Flamengo muitas vezes. O caso, a questão não é essa. Mas a questão é que me chama a atenção um jogador de 32 anos, né, que vem de uma lesão, já teve algumas lesões na sua carreira aí recentemente, apesar de ter retomado o futebol em alto nível, é um jogador que já tem uma idade avançada e que tem um histórico de lesões aí que a gente precisa considerar. E, para mim, tudo isso seria normal, porque eu acho que o jogador de futebol bom não tem idade e você pode fazer um contrato com o cara e o cara vir render e realmente às vezes você não tem o retorno financeiro, mas tem o retorno técnico e ganha títulos. Mas para uma presidente que deixou bem claro a filosofia do Palmeiras, que não é contratar jogadores velhos, que não é contratar jogadores que possam render apenas uma temporada, e sim várias, jogadores novos que possam dar retorno financeiro, é no mínimo curioso que o Palmeiras estivesse disposto a dar 4 anos de contrato para o Bruno Henrique, mais um alto salário, claro, porque por menos de 1,5 milhão o Bruno Henrique não deve vir para o Palmeiras. Se a gente contar salários mais luvas desses 4 anos aí, eu tenho certeza que a gente chega bem próximo dos 2 milhões de reais por mês. E para mim, tudo bem, faz parte. O mundo do futebol é inflacionado assim mesmo e o Bruno Henrique é grande jogador. Mas isso vai totalmente contra o que essa gestão tem pregado, vai totalmente contra o que a presidente pregou na coletiva lá da semana passada. E isso é que me deixa curioso, isso que chama a minha atenção. Agora, depois de tudo que está acontecendo, surge essa vontade do Palmeiras de contratar o Bruno Henrique, não importa a que custo. Eu não sei o que de verdade tem nisso de fato. Mas isso me lembra o caso do Dudu. Dudu é um ano mais novo do que o Bruno Henrique, é ídolo do Palmeiras, conquistou muito título aqui, é identificado com o torcedor. Já ele mesmo disse que era um Dudu antes e agora ele é o Dudu do Palmeiras, que está com a gente desde 2015, né? Faz parte aí dessa nova era do Palmeiras aí, da qual a gente começou a ganhar títulos novamente e ser protagonista no futebol. O Dudu, que tem tudo isso ao seu favor, teve um certo desgaste no momento da renovação, justamente pela sua idade, justamente pelo seu salário. Lembra quando o Dudu estava para renovar? Até uma homenagem que ele tinha para receber em campo, ele acabou não recebendo, que era uma homenagem de número de X de jogos, se eu não me engano, 400 jogos, 500 jogos que o Dudu tinha com a camisa do Palmeiras. Ele não recebeu essa homenagem em campo, porque a presidente disse que a homenagem seria feita no jogo seguinte, mas não tinha jogo seguinte. E aí a homenagem foi feita numa festa para alguns poucos convidados, lá numa festa privada, na qual outros jogadores também receberam homenagens, né? Então teve todo esse desgaste com o Dudu, que representa tudo isso, que significa tudo isso e que é um grande jogador. Agora, o Bruno Henrique, não que não seja um grande jogador, mas não tem a mínima identificação com o Palmeiras, ainda não conquistou nada pelo Palmeiras porque não jogou e nem sei se vem jogar, mas o Palmeiras parece que não teria problema em quebrar a sua filosofia, as suas premissas e logo de cara oferecer 4 anos de contrato e um salário alto, né? Muito curioso, muito curioso. Será que de fato essa contratação é real? Ou será que é mais uma dessas desses chamarizes, né? E como se não bastasse o caso do Bruno Henrique, tem também o do De La Cruz. Não falei para vocês que eram duas? Tem o caso do De La Cruz também. O De La Cruz, que a gente sabe, ficou sem contrato, ou pelo menos podia assinar um pré-contrato
no meio do ano passado e que o Palmeiras não fez nenhuma movimentação para trazer esse jogador, que é um grande jogador, que cairia como uma luva também no elenco do Palmeiras, seria mais uma opção interessante para o time do Palmeiras e para o Abel Ferreira. O Palmeiras não fez nenhuma movimentação para trazer esse jogador quando poderia ter trazido de graça. E agora que ele renovou com o River, que ele tem contrato com o River, estaria o Palmeiras disposto a pagar 11 milhões de euros por esse atleta? É sério isso? É sério que vocês querem que eu acredite que o Palmeiras, com as suas premissas, com o seu marasmo de um diretor de futebol que disse em rede nacional, disse para todo mundo aberto que levou tempo para achar um outro volante e de fato fracassou em achar um outro volante, vocês querem que eu acredite que esse Palmeiras, dessa gestão, tá a fim de fazer essas movimentações que têm sido vinculadas e noticiadas, como a do Bruno Henrique, o jogador que quebra todas as premissas idiotas e burras que essa diretoria colocou, mas que são premissas dele, que quebra todas essas premissas, e um De La Cruz que estava de graça, entre aspas, porque você só pagaria salários e multas. Vocês querem que eu acredite que agora o Palmeiras está disposto a pagar 60 milhões por esse atleta? É sério isso? Parece que a cada momento eles tiram o torcedor, eles brincam com a cara do torcedor. A cada momento eles passam um atestado para a gente do quanto eles podem nos manipular e nos direcionar e nos conduzir para determinado lugar, para determinado assunto, enquanto coisas mais importantes podem estar acontecendo. Eu não sei de fato. Fiquei pensando aqui, se eu fosse um jogador de xadrez e quisesse dar um checkmate no meu adversário, será que seria mais inteligente eu já logo demonstrar para ele a minha jogada e dar o checkmate? Ou será que seria mais inteligente eu fazer outras movimentações para que ele ficasse entretido aqui, prestando atenção nessas movimentações, enquanto aqui eu desse o meu checkmate? Eu acho que seria mais provável que eu fizesse alguma coisa para desviar o foco dele sem que ele percebesse a jogada que eu estava tramando. Eu não sei se essas contratações de fato são reais, eu não sei se são um chamariz, mas que é curioso, porque vai contra tudo o que essa diretoria prega, demonstra uma incompetência gigante no caso do De La Cruz e quebra todos os paradigmas dessa filosofia burra, repito, dessa filosofia burra que essa diretoria colocou, no caso do Bruno Henrique. Para mim é muito curioso. E de novo eu reitero, isso não tem nada a ver com a qualidade dos atletas. Não tem nada a ver com o fato de eu achar que esses atletas não podem jogar no Palmeiras, porque eles podem, deveriam, eles têm qualidade para tal. Agora, a forma como essas notícias surgem, a forma como o Palmeiras tem agido durante um bom tempo e agiu, e está agindo, na verdade, nessa semana, nesses últimos 10 dias, é muito curioso. É muito curioso. E eu quero que você reflita e pense a respeito disso e coloque nos comentários qual é a sua interpretação de tudo isso que está acontecendo. Será que eles realmente reconheceram o erro, reconheceram o quanto foram incompetentes e agora estão fazendo movimentações diferentes, com o intuito de reforçar o elenco, de ver um Palmeiras mais forte e de que o Palmeiras parta para a temporada de 2024 com mais possibilidade e poderio para os títulos? Ou de fato você interpreta que isso deve ser alguma cortina de fumaça, deve ser algum chamariz para distrair, enquanto outras movimentações mais importantes são realizadas por trás das cortinas, dentro do Parque Antártica, dentro do Palmeiras? Deixa nos comentários e se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like aí que ajuda demais o trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima.